Doutor Perfeito. Doutora Fernanda, estou te ouvindo. Sim? Sim, estou ouvindo. Ótimo. Por orientação da seccional, eu vou pedir a gentileza de pegar o número do senhor. Se eu colocar o seu nome como aparece na urna, doutor Marcos, mas, por gentileza, retire o número da transmissão, do seu nome, porque essa é a informação que a gente recebeu da seccional. Doutora Fernanda, a senhora ficou fora da área por segundos. Ah, sim. Era que eu acho. Doutor Marcos, por orientação da seccional, eu vou pedir a gentileza do senhor retirar o seu número do seu nome aqui na... O adesivo o senhor pode manter, mas o número do seu nome aqui na sua apresentação, por orientação da seccional que nós recebemos. Perfeito. Por gentileza. Obrigada. Aí pode manter o seu nome de urna. Pode manter o seu nome de urna, Marcos, né? Acho que saiu e vai retornar. Vamos ao vivo. Agora é o nosso candidato do Alab. Fazer uma nova entrada para fazer a inicia. Estamos aguardando o retorno. Ótimo. Pronto. Olá, doutor Marcos, obrigada pela gentileza. Vou fazer, então, as considerações iniciais, e aí eu passo as considerações. Então, vamos lá. Eu vou passar agora a palavra ao nosso vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Sérgio Nonaca, para fazer as suas considerações iniciais e a abertura dos trabalhos. Boa tarde, mais uma vez, continuando aqui os trabalhos de entrevista com os candidatos a prefeito aqui para a cidade de Francisco Morato. Nós vamos ouvir agora o candidato Dr. Marcos Alab. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. É a nossa primeira roda de entrevista com os candidatos para a prefeitura. É um trabalho que a gente está fazendo aí de cunho social, para que as pessoas tomem conhecimento das pessoas que vão concorrer ao pleito, no próximo dia 15 de novembro. Espero que apresente todas as suas sugestões, a sua plataforma, as suas ideias, né, para que as pessoas aqui de Francisco Morato possam, na hora de votar, fazer um voto consciente. Então, eu declaro aberta a entrevista do Dr. Marcos. Boa sorte, doutor. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Francisco Morato, não poderia se furtar ao estrito cumprimento social de sua diligência institucional na defesa da Constituição e ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, realiza na data de hoje, 5 de novembro de 2020, a primeira roda de entrevistas com candidatos à Prefeitura Municipal de Francisco Morato. Eu, Fernanda Ferreira da Silva, na qualidade de presidente da Comissão de Cultura e Eventos, agradeço a diretoria da subseção de Francisco Morato, a qual muito me honra fazer parte, na pessoa do nosso vice-presidente, o doutor Célio Nonaca. Estendo as nossas homenagens ao nosso presidente seccional, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, e ao doutor Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da seccional. Segundo dados contabilizados pelo censo de 2018, candidato, a população do município de Francisco Morato era de 154.472 pessoas, com estimativa para 2020 de 177.633 pessoas. O salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,3 salários mínimos. Porém, a média de pessoas ocupadas era de 6,2% da população total, o que equivale ao penúltimo lugar no ranking de ocupação
municipal de 644, num total de 645 municípios no estado de São Paulo. A taxa de mortalidade infantil era de 10,93 óbitos por 1.000 nascidos vivos. O esgotamento sanitário alcançava cerca de 58,2% das casas da cidade. Dados esses extraídos do Censo IBGE de 2018. Esse é o panorama municipal do nosso novo, o panorama municipal que o novo prefeito ou prefeito de disponibilidade, doutor Marcos e comparecimento para fazer as suas considerações, para informar a população sobre o seu projeto de governo, sobre o seu plano de governo. Lembrando que são 10 perguntas ao total, nas quais o senhor tem 40 minutos para fazer uso da palavra. Então, dessas 10, eu faço uma a uma as 10 perguntas, e aí, esgotado o prazo de 40 minutos, caso o senhor não tenha respondido às 10, o senhor vai ter a sua palavra retirada, ok? Então, são 40 minutos que o senhor tem. Seja bem-vindo à nossa primeira roda de entrevistas, e eu vou passar a palavra ao senhor, já fazendo a minha primeira pergunta, e o senhor faz as suas considerações iniciais com a resposta dessa primeira pergunta. Tudo bem? Então, 40 minutos, quem tiver cronômetro pode botar, vou apertar agora. Qual a sua proposta para a área da saúde, se o senhor for eleito? Inicialmente, eu quero agradecer e parabenizar o doutor Henderson Fábio, presidente da OAB, doutor Célio Nonaca, vice-presidente, e a doutora Fernanda, pela iniciativa que, com certeza, contribui sobremaneira com o processo político de Francisco Morato. Isso leva até o cidadão mais longínquo as informações a respeito daquelas pessoas que têm o interesse ou manifestam o desejo de administrar a cidade. Me sinto muito à vontade, porque hoje participo de um debate pelo órgão a que também pertenço há 28 anos. E fico muito honrado por isso. Com relação à sua primeira pergunta, eu posso adiantar a todos os nossos amigos que nos acompanham que o PTB ele tem um plano de governo registrado junto ao TRE que fala, entre outros temas, a respeito também da questão relacionada à saúde. Pois bem, nós temos um sistema de saúde caótico na cidade. Então, as perguntas mais objetivas giram em torno exatamente disso. O que fazer para nosso sistema de saúde melhorar? Chegar até aquele que necessita da saúde com mais qualidade e de forma satisfatória. Antes, porém, quero adiantar rapidamente, eu costumo dividir a nossa exposição em 3 etapas. A primeira etapa é exatamente uma ilustração para os amigos que nos acompanham de quem é Marcos Alabi, para que você conheça exatamente o candidato com toda a sua trajetória. Nós primeiro falamos a respeito da nossa trajetória, do nosso currículo. Em segundo lugar, falamos a respeito daquilo que imaginamos sobre Francisco Morato, os seus principais problemas, e por que ela carrega um rótulo de cidade dormitório, quando no passado era pior um pouco, era a cidade da chacina. E, por último, eu falo a respeito das soluções que nós imaginamos que sejam as ideais para a nossa cidade. Então, em primeiro lugar, quero dizer ao nosso amigo, da mesma forma como venho falando desde janeiro do ano passado, que eu sou advogado há 28 anos, eu sou ex-militar, eu fui interventor da Santa Casa, fui vereador de 89 a 94 e depois assumi como suplente até 96.
eu fui procurador da prefeitura em alguns mandatos e diretor administrativo do SAMI, Serviço de Saúde de Francisco Morato. Essa... Doutora Alabi? Pois não. Doutor Marcos, a sua transmissão está paralisada. Eu pausei o seu tempo. Aqui está normal. Aqui está normal. Voltou. Você está... Aí tá. Para mim está normal. Ah, tá. Não, é que o senhor parou, o senhor ficou paralisado. Eu parei o seu tempo, tá? Em 36 minutos e 38 segundos. Então, posso dar a palavra novamente? Ah, evidente. Ótimo. Então, fica com a palavra, candidato. Pois bem, eu não sei exatamente em que parte da nossa exposição até aqui foi paralisado o vídeo, mas eu estava dizendo que costumamos fazer uma exposição sobre 3 aspectos. Primeiro, eu exponho exatamente o meu currículo. Segundo, eu falo a respeito dos problemas que nós identificamos na cidade. E, em terceiro, quais são as soluções que nós imaginamos que sejam as ideais. Eu dizia que eu sou ex-militar, advogado há 28 anos, eu fui interventor da Santa Casa Local, eu fui procurador da prefeitura, diretor do SAMI e vereador de 89 a 94, quando de 89 a 92, quando tive a oportunidade de ser vereador constituinte, e aí depois eu explico exatamente dessas nossas experiências, e como suplente de 94 a 96. Eu faço essa exposição para que conheçam exatamente o perfil, o currículo da pessoa que está aí se apresentando como opção para o eleitor de Francisco Morato. Já aproveitando esse ensejo, a doutora está me ouvindo? Já aproveitando esse gancho, eu faço o registro também de que o nosso vice-prefeito é o doutor Samuel Mauer, também advogado, nascido na Rua 28 do bairro Jardim Vassouras, estudou no PPA, na sua rua, até hoje não tem asfalto. Nós quisemos, exatamente com isso, um representante idôneo das periferias de Francisco Morato para compor uma chapa que pudesse merecer o respeito do eleitor de Morato. Pois bem, feito essa rápida apresentação sobre aquilo que o eleitor precisa saber a respeito do pretendente ao cargo, eu quero já registrar também que, na nossa concepção, a escolha de um prefeito, ela corresponde à contratação de um empregado. O que o empregador busca no empregado é verificar quais são os antecedentes dele, qual é o currículo dele, para que ele está preparado e quais são as propostas dele. Ele contribui, ou vai contribuir, pretende contribuir com a sua empresa, como? Para isso é necessário conhecer. Para a escolha do prefeito da sua cidade é a mesma coisa. Não é possível mais o eleitor continuar se aventurando nessas escolhas. E eu digo isso porque nós temos a responsabilidade de fazer uma meia-culpa. Porque nos últimos 30 anos, nós todos, como eleitor, temos sido um pouco negligentes com a importância do voto. Nós todos temos sido muito prontos para criticar o político, o mal político, nos afastando da questão. Então, como é uma relação de causa e efeito, e eu explico, quando você se afasta de um debate ou de uma situação, você deixa esse espaço vazio que certamente vai ser ocupado por outras pessoas. E qual o resultado que nós temos obtido da nossa própria irresponsabilidade nos últimos 30 anos? O resultado tem sido exatamente esse cenário de tragédia que nós vemos. E aí trazemos o debate especificamente para Francisco Morato, que não é diferente de lugar nenhum. A história se repete. Então, temos sim que fazer uma meia-culpa por conta disso. Bom, o que nós imaginamos sobre o Francisco Morato?
Não, doutora. A doutora perguntou alguma Não, coisa? eu imaginei que se eu tivesse terminado, eu ia para a segunda pergunta. Não, eu vou responder Posso, sobre a, ou o senhor vai concluir? responder sobre a saúde. Primeira pergunta. Ah, ok. Desculpa. Bom, a primeira coisa que a gente observa na questão da saúde especificamente, nós percebemos que em Francisco Morato, o primeiro passo é resgatar aquilo que é essencial. Qual é a atribuição do município em matéria de prestação de serviço de saúde? É a atenção básica. Para isso, nós precisamos, inicialmente, resgatar o atendimento nos postos de saúde. Hoje, para você aí que nos acompanha, nós não vemos mais filas nos postos de saúde, mas essa foi uma forma de mascarar o problema. E eu explico por quê. Porque foi desenvolvido um sistema de agendamento que a pessoa vai, agenda uma consulta uma vez por mês, consequentemente não tem fila na porta de saúde, mas, logicamente, também você não consegue o atendimento. Então, você não vê nos postos de saúde as filas, porque esse agendamento é feito de forma não presencial. Bom, talvez o termômetro melhor fosse exatamente as filas, porque se o administrador pretende ser responsável pelos destinos de Francisco Morato, ele, evidentemente, que tem que estar nas ruas. E se ele percebe que os postos de saúde têm um acúmulo, uma demanda reprimida na porta de cada posto, ele tem como reagir a essa situação para atender a demanda reprimida. Então, o que acontece? O sistema que existe hoje mascara o problema, porque, a princípio, eu vejo que não tem problema nenhum no posto de saúde, mas só que ninguém é atendido. Então, o que nós temos que fazer? Resgatar o atendimento nos postos de saúde. Bom, aí passa por uma outra situação que não tem especificamente a ver com a saúde, mas também tem o seu reflexo, que é a extinção de cargo em comissão. Nós não podemos ter pessoas inexperientes lidando com uma área da saúde que é uma questão tão técnica. A pessoa procura o posto de saúde e precisa ser atendido por um profissional preparado, que tem intimidade com a matéria, né? Nós não podemos colocar pessoas que vieram de outras origens, de outras atividades, para se aventurar na área da saúde para atender uma pessoa que vem lá com os mais diversos problemas. Nós vemos que isso acontece com frequência. Bom, Francisco Morato também não tem o ambulatório de especialidades. Nós vamos nos responsabilizar pela instalação de um ambulatório de especialidades. O moratense hoje não tem uma consulta de especialista, porque realmente isso é impossível. Além do que, tanto o agendamento de consulta nos postos, como por exemplo, o atendimento também de especialidade, depende muitas vezes de indicação de quem tem lá o seu acesso, o seu bom contato com este ou aquele que pertence à administração. Bom, esses são os compromissos que são de competência efetivamente do município e atenção básica. Outra proposta relacionada a isso é a instalação de um ambulatório para atendimento pediátrico nas escolas municipais. Os nossos alunos, as nossas crianças, serão atendidas no atendimento, nas consultas para aferição de oftalmo e imunização nas escolas, assim como na atenção básica da questão da pediatria. Isso evita que os pais tenham que levar os alunos, os filhos, nos postos de saúde, diminui a porta do posto de saúde e faz com que, na própria escola, a criança já seja atendida sem maiores dificuldades. Nós temos também uma preocupação muito grande com o atendimento das famílias que possuem crianças com necessidades especiais. Nós temos exemplos aqui de crianças com 7 anos que são cegas e que não têm atendimento na escola do Braille. São escolas extremamente despreparadas. A mesma coisa acontece na área da saúde. Não existe um atendimento especial para essas famílias que têm filhos com necessidades especiais. Nós precisamos começar a enxergar o ser humano em primeiro lugar, e depois as demais coisas. Essas são as primeiras providências para que depois a gente consiga aprimorar o atendimento da saúde, mas nós não podemos falar em aprimoramento quando, na verdade, a gente não tem nem o elementar.
Sim. O senhor tem 27 minutos, tá bom? A segunda questão é, considerando a sua experiência, considerando a experiência vivenciada através do homeschooling durante a pandemia, qual o seu projeto para a educação municipal? A educação municipal, ela passa por uma crise muito séria a partir do momento que ela não prestigia os professores, os funcionários da escola, os diretores de escola. Não existe uma forma mágica de você prometer para as pessoas a melhoria do ensino sem passar pela valorização do ser humano, especialmente daqueles que são responsáveis por transmitir o ensino, por transmitir a educação. Nós estamos num município que dificilmente as pessoas, os profissionais de ensino, não recebem o dissídio. Mais desprestígio do que isso não tem. A questão salarial é outra preocupação. A questão da autoridade do professor na sala de aula é outra questão extremamente importante. O professor hoje, ele não é respeitado na sala de aula, não é respeitado pelos gestores. Então, a educação precisa de aperfeiçoamento? Ótimo, perfeito. Então, passa primeiro pela valorização do professor, aí depois existem outras questões. Por exemplo, nós temos espaços inadequados. As escolas, qual é a motivação de um professor ou do aluno de chegar numa escola onde tudo parece que vai desabar na sua cabeça? Espaços absolutamente inadequados. Não existe alegria de ir para a escola. Uma dificuldade que o professor tem de entender como é que esses espaços são escolhidos para serem escolas. Por exemplo, casas alugadas. O dinheiro público parece que não é motivo de preocupação, porque você tem uma escola instalada numa casa, num bairro. Se você for verificar o aluguel e comparar com o aluguel da casa do lado, é 10 vezes menos. 10 vezes menos. Então, são espaços inadequados, muito caros por erário público, por isso que acaba não sobrando dinheiro para aquilo que existe de principal. Nós temos que estabelecer o que existe de essencial. Essas questões têm que ser enfrentadas na base. Não adianta sonhar com o aprimoramento quando, na verdade, nós não temos o elementar. Nós precisamos de escolas, nós precisamos da merenda escolar com adequação, nós precisamos dos alunos com uma grade curricular que realmente ele consiga chegar no 4º ano sabendo ler e escrever e fazendo as 4 operações com naturalidade, o que dificilmente acontece nos dias de hoje. Nós precisamos dos funcionários da educação animados com o trabalho, empolgados e comprometidos com o trabalho. Agora, você não consegue fazer nada disso se não houver investimento no ser humano. A terceira pergunta é: quais são os planos para reduzir a criminalidade e aumentar a segurança pública no município? Pois bem, como eu disse, e eu não sei se ficou registrado, eu sou ex-militar. Eu tive a oportunidade de comandar o policiamento em Francisco Morato de 84 a 85, até, acho que 1988. Eu conheço essa questão em Francisco Morato desde o seu DNA. E nós sabemos exatamente o quanto ela piorou nos últimos mandatos. A questão da segurança, você nunca, tanto quanto a corrupção, você não consegue eliminar completamente, mas você consegue, com uma atuação responsável, transferir a criminalidade de lugar. Ou seja, você faz uma operação que você incomoda o crime a ponto dele mudar de lugar para continuar atuando. Francisco Morato, ele se tornou um ambiente extremamente favorável para a atuação da criminalidade. Por quê? Porque não existe repressão. Nós temos os órgãos
os policiais, civis e militares brigando, lutando sozinho. Não existe por parte das administrações, e não existiu por parte das administrações, nenhum comprometimento com essa questão. E eu cito um exemplo. Em 1990, eu era vereador constituinte, quando nós elaboramos a lei orgânica do município. Hoje nós vemos candidatos todos aí falando em montar a guarda municipal, cada um... E essa história se repete. Toda eleição é a mesma história, a mesma coisa. A guarda municipal, nós elaboramos a lei orgânica do município quando estabelecemos a existência da guarda municipal na nossa lei orgânica, mas até hoje ela não foi instalada, porque a questão da segurança pública ela só é lembrada em época de eleição. Enquanto isso, os nossos moradores dos bairros padecem com as biqueiras de fumo, padecem com os pancadões, sem direito a reclamar, não tem como denunciar a violência doméstica, porque o nosso aparelho policial é insuficiente, e não temos a guarda municipal, assim como tem Franco da Rocha, Caeiras, Cajamar, Mariporã, enfim, todo município que se preocupou realmente com o povo, estabeleceu a sua guarda municipal, porque a questão da segurança é prioridade. Não dá para esperar. Esse foi um dos motivos que me levou a deixar minha zona de conforto, como advogado há 28 anos, e com quase 60 anos, para sair candidato. Essa foi uma das questões que me incomodou, porque aqui é um campo fértil. E se continuar desta forma, nós temos que trabalhar para impedir que Francisco Morato seja o maior presídio a céu aberto da história, ou do estado de São Paulo. Nós não podemos permitir isso. Você percorre, por exemplo, alguns trechos de alguns bairros aqui, você anda com dificuldade, porque realmente as estradas são ruins, mas encontra 7, 8 biqueiras de fumo. Então, isso é retrato do abandono. O que nós precisamos fazer é isso: inaugurar, instalar a Guarda Municipal com gente preparada e não com gente comprometida com o crime. Nós temos que ter autoridade para enfiar a bandeira do Brasil lá e dizer quem é que está no comando, porque senão eles tomam conta mesmo, e é isso que tem acontecido. E a gente tem que fazer com que as nossas forças de segurança encontrem amparo com a administração municipal. E por que não falar na Câmara Municipal também, para poder atuar com liberdade. Então, nós temos os dispositivos legais. Nós temos o aparelho policial à disposição. Rota, TEIC, GAECO, Guarda Municipal, Polícia Militar Local. Por que o crime está largado aqui? Então, não existe justificativa. Na nossa administração, nós temos a intenção de mostrar exatamente que aqui a bandeira do Brasil é que comanda esse município. Aqui não existe metade para mim, metade para você. Nós temos que ter responsabilidade para lidar com essa questão. Nós temos que ser responsáveis pelo destino da cidade. Cada canto da cidade que reclama da questão da segurança pública, o prefeito é responsável. O sucesso da tropa é reflexo do comando. E o contrário também é verdadeiro. Nós estamos na quinta pergunta, e ela, sabendo que Francisco Morato já foi, né, uma cidade considerada cidade dormitório, quais são os seus projetos para o fortalecimento da economia local? Pois bem, Francisco Morato não foi só incomodada com essa fama de cidade dormitório. Em outra época também foi incomodada e rotulada como cidade da chacina. Acabamos de falar aqui da questão da segurança pública. A questão que você acaba de abordar é extremamente significativa. Não existe uma fórmula mágica de você enfrentar essa questão sem você gerar emprego. Como você consegue? Você tem que encontrar
os mecanismos que a lei orgânica municipal e a legislação ordinária, a legislação vigente permite para gerar emprego. Como que você faz isso em Francisco Morato? Você tem algumas alternativas. Eu cito apenas um exemplo rápido, para que todos fiquem de boca aberta. O ano passado eu fui abordado por um personagem do cenário político que me perguntava exatamente o seguinte: aonde que o senhor vai instalar empresas aqui em Francisco Morato, se aqui nós não temos isso? E o cara, a pessoa era um personagem da política local. Isso significa, e me furto do direito de dizer o nome, evidentemente, isso significa que ele não sabia que existia a lei orgânica e que na lei orgânica existe o espaço industrial reservado justamente para receber indústrias. Mas isso não acontece por acaso, né? Nós temos um problema crônico, que é a falta de criação de emprego, mas existe um motivo de pano de fundo para que isso não aconteça. A mesma pergunta poderia acontecer: por que que o centro comercial, por que que a atividade comercial nunca se expande em Francisco Morato? Porque existem forças contrárias que não querem a instalação do parque industrial. Por que não querem a instalação do parque industrial com a geração de emprego? Porque se nós tivermos no parque industrial 20 mil empregos, esses 20 mil trabalhadores saem do trem, não precisam mais pegar os trens. Logo, esses 20 mil trabalhadores vão deixar de frequentar aquelas ruas, as poucas ruas do centro da cidade. Se existe a pavimentação da estrada do Butujuru, onde passa ao lado de toda a região oeste de Francisco Morato, dos bairros populosos, como também a questão como passa também pelo parque industrial, essas pessoas, a pavimentação da estrada do Butujuru, ela também, com a instalação das empresas, evidentemente, estenderia a atividade comercial, gerando novos postos. Só que isso também retira as pessoas aqui desse centrinho limitado, caótico, que para alguns isso pode ser muito interessante, mas não tem sido interessante para a maior parte da população. É só perguntar para o morador de Jardim Rosa, Jardim Alegria, 120, Aparecida, Batista Genário, Bairro Jardim, Parque Morumbi, Água Vermelha. É isso, é uma limitação incrível. Então, qual é a nossa intenção? É estabelecer, em primeiro lugar, cumprir o plano diretor. Nós temos 16 glebas que são reservadas para a área industrial. Nós pretendemos fazer uma alteração, ao invés de zona industrial, para a zona empresarial mista, para flexibilizar. Por quê? Porque a instalação de indústrias exige licenças ambientais mais complexas. Quando você transforma em zona empresarial mista, isso fica muito mais fácil. E como que você faz isso? Você desperta o interesse do empresário, que já é achatado pela carga tributária, com incentivo fiscal. Eu cito um exemplo. Uma empresa de logística em Cajamar, com 800 funcionários, libera 300 caminhões por dia, em média. Para chegar no Rodoanel, ele gasta R$ 9,00 de pedágio por eixo. Esse empresário manifestou interesse de vir para cá, porque em Francisco Morato, para chegar no Rodoanel, ele gastaria R$ 2,00 de pedágio por eixo. Só aí existe um lucro absurdo, ou uma despesa muito menor, vamos dizer assim. Como fazemos isso? Através de incentivo fiscal e priorizando isso. Nós não podemos tomar decisões equivocadas. Nós temos que estabelecer, nós temos que ter um critério de prioridade na cidade. Você quer outro exemplo? Nós temos um parque maravilhoso na cidade, que não serve para nada. Só que quando você consulta todos os moradores do entorno e pergunta para eles se preferiu o parque ou um distrito industrial de pequenas empresas, ninguém faz opção pelo parque. Pelo contrário, os moradores dizem assim: meu marido, se tivesse a empresa aqui, ele acordaria às 7 da manhã e não às 4. Meio-dia viria almoçar em casa e às 5h30 estaria de volta. Então, esse é o retrato de que a população de Francisco Morato não é ouvida. Os apelos da população, ao longo de muitos anos, e agora não é diferente, não são ouvidos. Eles não chegam até os ouvidos daqueles que são responsáveis pelo destino da cidade.
A sexta pergunta é: como a modalidade urbana, mobilidade urbana, será desenvolvida no seu plano de governo e o transporte público? Perfeito. Eu só quero complementar a última informação. Eu fiz essa exposição até um pouco mais extensa, porque a prioridade da nossa administração será a geração de emprego. E aqui eu faço um registro importante. A maior obra social que existe no mundo é o emprego. Não é a doação de cesta básica, não são favores pessoais. A pessoa que tem um emprego, carteira registrada, convênio médico e cesta básica do empregador, já tem dignidade. Essa vai ser a nossa prioridade durante a nossa administração. E você me perguntou a respeito da mobilidade, é isso? Sim. Isso. Nós temos questões que já ultrapassam décadas, e aí você tem contato com a realidade, você vê que nada explica por que elas acontecem. Eu vou citar alguns exemplos aqui para você, nosso amigo que está nos acompanhando. Você chegando no trevo de Francisco Morato, que não é Francisco Morato, é Franco da Rocha, nós pedimos licença para Franco da Rocha para entrar na nossa cidade, nós chegamos ali na entrada do Jardim Bandeirantes. Um pouco mais à frente, nós temos aquela empresa Negrini, que era Negrini, enfim, aquele espaço da empresa Negrini. O Riozinho é a divisa de Francisco Morato com Franco da Rocha. Ali, exatamente, pretendemos começar a mudar a nossa questão da mobilidade em Francisco Morato, dos acessos em Francisco Morato. Quando você chega naquela questão em direção ao centro de Francisco Morato, exatamente em cima do Riozinho, onde a divisa com Francisco Morato e Franco da Rocha, para o lado direito, você sai lá no Casa Grande, Liliane, Jardim Elisa, você tem uma avenida chamada, hoje, Rua Tóquio, mas era Avenida Municipal. Para que todos fiquem bestas, admirados de saber exatamente o descaso que nós temos enfrentado há 30 anos, essa Avenida Municipal ela tem 30 metros de largura na planta original. E você sabe qual é a desculpa de todas as administrações para os moradores locais que hoje na estrada não passa uma carroça? Por que não fazem a ligação dessa avenida lá embaixo com esses bairros lá de cima? Eles dizem que a Negrini não permite. Por incrível que pareça, essa é uma justificativa. Então, com a nossa primeira medida, ali exatamente na divisa, nós vamos fazer uma rotatória com acesso da Rua Tóquio para os bairros a leste da nossa cidade, Vila Jardim Elisa, Casa Grande, Jardim Liliane, Vila Suíça. E à esquerda, nós vamos fazer o acesso que vai sair lá na estrada do Cujuru, que permite o acesso para todos os bairros da região oeste de Francisco Morato. Essas são as primeiras medidas. Agora, nós não podemos mais conviver com a cidade com um viaduto só. O viaduto da Vila Suíça tem um projeto pronto na prefeitura desde 2010, quando foi feita a primeira vez lá a reforma do plano diretor. E o viaduto lá de acesso do bairro Jardim Represa. Mas por que esses viadutos não saem? Não saem porque não tem recurso? Não. Quando querem, eles fazem até o impossível. Até deixam a cidade endividada com 20 milhões, quando querem fazer alguma coisa que não é necessária. Mas porque querem fazer, então fazem. O viaduto da Vila Suíça, e cito como exemplo, não sai até hoje, até porque eu me referi agora há pouco a algumas forças contrárias que não querem descentralizar a movimentação de pedestres nessas ruas centrais. Por quê? Porque se tivéssemos hoje o viaduto da Vila Suíça ligando Vila Guilherme, é evidente que o fluxo de pessoas e veículos teria mudado para lá, descentralizando esse fluxo, e evidentemente que teria feito a expansão da atividade comercial para aquela região, Vila Suíça, Vila Guilherme. Só que aí você retira a população e os veículos exatamente desse centrinho miserável que tentam manter há 50 anos, da mesma forma como também não interessa o viaduto que liga o bairro Jardim Represa. Porque se pavimentarmos a estrada dos Corretes que liga Botujuru, que está lá no Parque Morumbi, e tivermos um acesso que liga o bairro Jardim Represa, nós vamos permitir o acesso de todos os moradores
todos os moradores. 120, Aparecida, São João, Parque Santana e até os moradores de Campo Limpo Paulista, que vão ter acesso à estrada Tancredo Neves pelo nosso caminho, pelo nosso território, expandindo ali também a atividade comercial, gerando empregos. Agora, quando eu falo da Avenida Municipal, que fica ali ao lado da Negrinho, o eixo de ligação ali na Estrada dos Porretes, eu falo de avenida. Eu não falo de estradinha para carroça. Para carroça já existe. Eu falo de avenida larga, com pista de ciclovia, pista de caminhada, iluminação adequada. Nós merecemos o melhor. Só que temos que estabelecer isso como prioridade. Esse é o começo da nossa cidade, começar a respirar. Nós temos que pensar na administração da cidade para os próximos 20 anos. Não temos condição de continuar aqui. Eu encerro essa minha exposição sobre a mobilidade dizendo o seguinte: se nós admitirmos aqui que em 2018 tivemos 15 mil veículos, numa simulação, tá? 15 mil veículos licenciados em Francisco Morato, qualquer pessoa que fizer uma conta rápida e uma projeção para os próximos 10 anos, vai chegar à conclusão que, se essa média for mantida, nós teremos mais 150 mil veículos circulando nessas poucas ruas e com um viaduto. Agora chega na época da eleição, todo mundo está preocupado com aquelas questões que se arrastam há 50 anos. Então, foi exatamente o desejo de enfrentar essas questões que estão subterrâneas, escondidas do debate ao longo do tempo, porque tínhamos personagens da política que não sabia nem que havia o espaço reservado para a empresa, é que eu saí da minha zona de conforto e me coloco aqui diante do eleitor, do meu amigo, minha amiga, como opção para a cidade. Essas são algumas das formas de enfrentar a questão da mobilidade. Doutor Marcos Alabi, a gente tem 5 minutos. O senhor prefere que eu faça as 4 perguntas ou o senhor prefere usar esse tempo para suas considerações finais? Você pode fazer a pergunta que você tem que fazer e eu já respondo rapidamente e concluo com as considerações finais. As 4 que faltam? Não, mais uma. Ou fala das 4. As 4 são... existe um plano para regularização fundiária no seu plano de governo? Sobre esporte e lazer, há algum plano específico? No que se refere à assistência social, há algum projeto próprio para diminuir a desigualdade municipal e proteger as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade? E quais são os seus planos de governo para a geração e manutenção dos postos de trabalho no município? O senhor tem 4 minutos e 38. Bom, a primeira regularização fundiária, que tem sido um engodo ao longo do tempo. O que nós temos hoje é um incentivo criminoso para invasões de terra em Francisco Morato, lamentavelmente. Então, temos sim um plano de regularização fundiária para dar dignidade às pessoas que foram enganadas e entraram nessas áreas públicas acreditando que fosse legal. Elas foram enganadas, eles não são invasores, foram enganadas. Alguns são maldosos, porque nós temos exemplos aqui no Jardim Olga de pessoas que têm 2 casas em Franco da Rocha e estão invadindo a área ali. Só que o que assusta é o sono profundo das autoridades que são responsáveis por isso. A segunda questão? Sobre esporte e lazer. Esporte e lazer. Eu quero alertar aqui o jovem adolescente de Francisco Morato que o PTB tem, e está registrado no nosso plano de governo, a criação do núcleo de esportes radicais. Mas por que núcleo de esportes radicais? Porque até o próprio relevo já auxilia, já ajuda, é só tirar o capim. Nós temos aqui o objetivo de criar um núcleo com pista de skate para entrar no roteiro dos campeonatos estaduais, pista de motocross, rapel, tirolesa, arborismo, e nós temos a intenção de fazer com que isso, Francisco Morato seja conhecido como a terra dos esportes radicais. E nós vamos fazer isso. Isso é bastante simples e as empresas contribuem muito com isso. Outra pergunta? A próxima é sobre assistência social. Perfeito. Sobre assistência social, nós vemos assim, hoje, né, nós temos que ter uma administração com sensibilidade pelo ser humano.
o ser humano, lamentavelmente, foi colocado de lado. Nós temos, sim, que não podemos passar no centro da cidade e ver um ser humano caído, passar por cima como se não fizesse diferença. Então, nós não queremos isso, temos um plano, sim, e aí peço aos nossos amigos que entrem no TRE e verifiquem com cuidado o nosso plano de governo. Eu quero já que você me informe quanto tempo eu tenho ainda para encerrar. 2 minutos. Perfeito. Então, agora, com esses 2 minutos, eu faço as minhas considerações finais, primeiro agradecendo ao AB, doutor Fábio, a você, nossa amiga, que tem conduzido esse processo com muita competência, o doutor Célio. Eu quero, sobretudo, agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque tem conduzido a todos nós aqui, e chegamos até aqui realmente por um milagre, por uma bênção muito grande na nossa vida, temos uma disposição incrível, e quero agradecer ao doutor Samuel Mauer, meu vice-prefeito, que é uma pessoa da minha extrema confiança, extrema competência e idoneidade. Quero agradecer a minha família também, aos meus amigos, pedir ao eleitor que prestem atenção na votação para vereador. Nós temos um grupo de vereadores de 18 candidatos qualificados, e para que haja renovação da cidade, há necessidade de uma Câmara Municipal que não seja omissa e conivente com os desmandos do chefe do Executivo. Perfeito, doutor Marcos Alabi, ainda tem 1 minuto e 7. Pois é, então eu quero aproveitar mais esse 1 minuto e 7 para chamar a atenção do nosso amigo eleitor que vote no número 14. Eu assumi o compromisso de deixar a minha vida pessoal para fazer isso. A minha página no Face é Dr. Marcos Alabi 14, façam uma visita na nossa página, nós estamos à disposição para esclarecimento de qualquer ponto que queiram ouvir de nós mesmos a respeito desse assunto, e recomendar, mais uma vez, que prestem atenção na eleição para vereador. Nós temos, assim, uma oportunidade grande para dar um passo importante no rumo do desenvolvimento e do crescimento da nossa cidade, mas para isso nós temos que ver a eleição com responsabilidade. 10 segundos. Um abraço para vocês, eu agradeço a atenção. Doutor Fábio, um abraço, e aí estamos também à disposição e parabenizo aí até o doutor Caio como presidente. Finalizamos, então. Desligar o cronômetro. Doutor Marcos Alabi, muito obrigada pela sua gentileza, o seu comparecimento. Eu passo agora a palavra ao nosso presidente, doutor Henderson Fábio dos Santos, para fazer as considerações finais e o encerramento dos trabalhos. Doutor Marcos Alabi, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Fábio? Tudo jóia, muito obrigado, doutor, desde o começo aceitou o nosso convite, esteve à disposição, como também a Renata, como também o Jonathan, só tenho que agradecer a vocês pela transparência, por vir aqui, por expor, né, o plano de governo, as dificuldades da nossa cidade e o que precisa melhorar. Isso é uma vantagem, né, ter esse sistema agora que a gente consegue passar para as redes sociais, que o eleitor vai ter mais confiança no seu voto, vai conseguir ver o seu eleitor, o seu candidato, e fazer uma escolha segura, né? Então, muito obrigado, doutor, agradeço muito, agradeço a confiança que o senhor depositou no nosso trabalho, agradeço a doutora Fernanda pelo empenho em organizar, eu fiz esse pedido para ela, falei, vamos fazer a primeira rodada de entrevista, né? A OAB precisa fazer esse trabalho, o doutor Célio também, que sempre se prontificou aí para me ajudar. Então, foi excelente. Pelo receber a notícia agora que, infelizmente, os demais candidatos, salvo engano, o Rogério Lafrione e o Alex, né, não aceitaram, não responderam, né? Então, vamos encerrar. Então, agradeço os 3 candidatos que vieram aqui, colocaram as suas posições e enfrentaram, e as perguntas, quero até deixar claro para o público que nós não mandamos essas perguntas para os candidatos, então, isso denota o preparo
que esses candidatos têm ao vir aqui responder de forma clara e concisa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Então, encerramos agora a nossa terceira entrevista da primeira roda de entrevistas de candidatos à Prefeitura de Francisco Morato, subseção OAB Francisco Morato. Fim da transmissão. Obrigada a todos.